coisa que eu mais odeio na vida é a prepotência, é a injustiça, é o ser humano explorando o ser humano. Isso é uma coisa que eu não suporto, eu considero inimigo quem faz isso. E eu fiz a minha vida uma luta contra isso. Eu nasci no dia 1º de dezembro de 1958, no Hospital de Tubarão, aqui no sul de Santa Catarina. A minha família, minha mãe era professora, diretora estadual, né, concursada na época lá, daquele estilo que eram os concursos daquela época. E o meu pai tinha uma representação de bebidas. A minha mãe, como diretora, ela era transferida, né, então nós moramos em Sangão, moramos em Morro da Fumaça e Pindotiba e também depois em Imbituba, mais especificamente num distrito da cidade de Imbituba, que é Vila Nova. Então ali, Vila Nova é onde eu lembro da minha infância, onde eu lembro da minha existência. Até antes de Vila Nova eu não lembro de nada, até porque eu tive um fato muito traumático, que foi com 1 ano e 8 meses de idade de adquirir poliomielite. Isso, para uma criança, ter o corpo atrofiado é uma coisa brutal e a minha memória apagou essa história, né? Então eu só lembro da minha vida a partir de Vila Nova. Eu posso dizer que tive uma infância bastante boa. Eu tenho uma recordação muito alegre, né? Apesar da poliomielite, apesar da paralisia infantil, mas jogava bola, brincava de bandido e mocinho, corria de ré. Mas depois de Vila Nova, eu fui morar em Tubarão, na minha cidade natal. Com quantos anos mais ou menos? Eu fui morar em Tubarão mais ou menos com 10 anos. A minha mãe nessa época estava se separando e então ela foi uma mulher sozinha, numa época em que separação era uma coisa quase proibida, né? E ela era uma professora do Estado. Até hoje ganha mal, né? Naquela época eu também ganhava muito mal. E o senhor tinha muitos irmãos? Nós éramos em 3 irmãos. Eu era o mais novo, tenho o do meio, que é o Arnaldo, e o mais velho, que é o Léo. E a mãe, como professora, diretora, ela conseguiu nos educar, e uma grande satisfação que ela tinha antes de morrer, que ela dizia com muito orgulho, é que os 3 filhos dela eram doutores, mas doutores com doutorado, não doutores, né, que todo mundo que se forma é bacharel, de doutor, não. Ela tinha 3 filhos que eram doutor com doutorado feito, né? 2 deles, inclusive, feitos na Europa. E isso foi um grande orgulho da minha mãe. E de Tubarão, nós ficamos ali até vir a Florianópolis, né? Porque quando chegou a idade de universidade, a minha mãe já se aposentou e nós viemos morar em Florianópolis com umas terríveis dificuldades financeiras. E quem nos ajudou muito na época foi a dona Quirana Lacerda, porque o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, foi casado com a filha dela, com a Irene. E ela via o esforço da mãe, via o sacrifício da mãe, então ela ajudou a gente a alugar um apartamento bastante modesto, e ali nós começamos a fazer a faculdade, os 3 irmãos. O mais velho fez Direito na UFSC, o do meio fez Administração na UDESC, na ISAG, e eu entrei no Direito também da UFSC, mais ou menos no último ano que o meu irmão mais velho estava se formando. Nossa família, por parte de mãe, porque a minha família, por parte de pai, é uma família um pouco distante, a gente tem pouca relação. E a família, por parte de mãe, era uma família muito pequena, mas muito forte entre si, assim. E os meus tios, os 2 irmãos da minha mãe, foram políticos. O meu tio mais velho, o tio Neri, foi prefeito de Criciúma, era do PTB, e o meu tio mais novo, que é o irmão mais novo da mãe, foi deputado estadual pelo MDB na época. Então, nós éramos de oposição. Como era o nome dele? Era Derbal, mais conhecido como Babá. E então, aquele sangue político, e eles todos eram advogados, né? Então aquilo estava muito forte. E entrei no direito, mas imediatamente entrei na política. Eu já na primeira fase, em tempo de ditadura, num tempo perigoso, violento, né? E eu entrei, o meu irmão mais velho, ele era do movimento estudantil, só que era um movimento estudantil
praticamente clandestino, as eleições eram indiretas, era tudo acordos e a polícia estava misturada com a gente, os dedos duros da época, era uma coisa complicada, né? Tu tinha um amigo, de repente o cara estava te entregando para o DOPS, DOI-CODE, aqueles malucos lá. O meu irmão se formou e eu segui o legado dele, do Ronaldo Benedetti, que era um grupo, que é deputado federal hoje. Eles tinham um grupo chamado SAPES, Clube de Cultura, né, que fazia movimento estudantil. E era um movimento estudantil em que nós tivemos opositores de dois lados, porque nós éramos contra a ditadura e os membros da ditadura, os jovens da Arena, nos taxavam de comunistas. E nós não éramos comunistas, porque a gente não queria trocar uma ditadura por outra. E aí os comunistas nos chamavam de direita, então a gente levava chumbo da direita e da esquerda, né? Se é que esses nomes têm algum sentido. Foi a época mais alegre da minha vida. E eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, eleito por voto direto dos estudantes. E depois fui presidente da União Catarinense de Estudantes. E quando eu fui presidente do DCE foi quando a ditadura já estava fraca e começou a explodir os movimentos grevistas. Então nós pegávamos 2, 3 greves por ano, era uma hiperatividade. Teve ano de eu aparecer na sala de aula assim, para dar um oi, dizer, ó, estou vivo. Mas eu, ao ir a um congresso e ver toda aquela manipulação, aquela forma como se fazia, eu desisti e não quis mais e resolvi terminar a faculdade. Na época da faculdade, o senhor sofreu alguma perseguição? Eu tive, como eu não era comunista e a ditadura tratava mal como inimigo mesmo, eram os comunistas, né? Aí eles matavam, torturavam. Eu não era comunista, nunca fui, eu era socialista. Então a ditadura me prendeu uma vez, mas uma prisão muito light. Eles me levaram aqui para onde é o Ministério Público do lado, ali na Bocaiúva, e me botaram as luzes, os holofotes, né? Eu fiquei dentro de um carro lá de um sargento. Fizeram umas perguntas? Não, é que eles mandaram um sargento para o clube de xadrez, que na época eu era um enxadrista bem forte aqui para o nosso estado. Eu fui 2 vezes campeão estadual de xadrez, defendi Santa Catarina em campeonatos como os Jogos Estudantis Brasileiros, os Jogos Universitários Brasileiros, Campeonato Brasileiro Juvenil, Campeonato Brasileiro Adulto. Então, eu joguei muito xadrez defendendo Santa Catarina. De repente apareceu um militar no clube de xadrez e a função dele era me espionar, né? E ele ficou meu amigo e eu nem tinha ideia de que ele era um espião, né? E a gente um dia saiu para tomar cerveja e tal, e ele foi pagando mais cerveja, na época todo mundo sem dinheiro. E depois ele disse que ia me levar em casa, botou num Volkswagen que ele tinha e fui parar nesse quartel aí. Aí me botou lá dentro do Volkswagen, umas luzes, era noite já, meia-noite, 1h, e aquelas holofotes fortíssimos no olho, e me deixou ali 1h, 1h30. Para o senhor saber quem era ele. Saber quem era ele, passava uns vultos assim por trás dos holofotes, eu digo, agora é minha vez, mas me pegaram. No mínimo, 1h e pouco depois, ele apareceu de volta e disse, agora eu vou te levar embora, e me levou para casa. E o senhor, com esse currículo, já estava pensando em ser político? Eu me formei, eu fui para Tubarão advogar junto com meu irmão, mais velho, que já era advogado lá, mas... Que ano foi isso? Isso foi, eu me formei em 81. Me formei em 81, fui para Tubarão, tinha 23 anos de idade, era 22,5, era muito jovem ainda. Eu me lembro até que meu irmão mandou eu deixar o bigode, porque com a minha cara de guri, ele não ia, nenhum cliente ia aceitar como advogado. Tinha que ter mais credibilidade. Desde a credibilidade. Eu me lembro que eu deixei o bigode, eu não gostava, mas foi uma imposição profissional. E usei bigode uns 10 anos, eu acho. E aí advoguei ali com meu irmão, mas não era bem o que eu queria. E o meu irmão também era político. E ele tinha um escritório de cobrança em Laguna que estava parado por falta de atendimento. Aí eu resolvi ir para Laguna, tocar esse escritório, advogar. E quando eu cheguei lá, tinham só 3 advogados na cidade. Eu era o 4º advogado da Laguna e comecei a advogar, liberal, né? E a montar um partido. E nós éramos PTB, de origem, de família, né? Mas aí a ditadura deu o PTB para Iverte Vargas, tirou do Brizola, e o Brizola criou o PDT. E aí eu comecei a organizar o PDT da Laguna, fui eu que fiz o PDT da Laguna, e já era candidato a prefeito, né? E eu tive uma coisa que foi muito divertida, que eu estava no meu escritório e tinha um programa de rádio de um radialista chamado Eliseu Martins,
tipo César Souza, esse tipo de programa assim, né? Atender população, comunidade. E eu fui no programa dele, tinha uma fila enorme de pessoas pedindo de tudo, né? E eu estava na fila e esse Eliseu era um cara muito esperto, né? Ele viu que eu era diferente, assim, pela roupa. Ele me chamou: o que é que o senhor está fazendo? Eu disse: eu sou advogado. E vi o seu programa, achei que era uma proposta social que é como eu penso, e queria oferecer meus trabalhos de advogado aqui, gratuito. Ele perguntou assim: tu não vai cobrar nada? Eu disse: não, faço gratuito. Ele me pegou pelo braço, já levou para o microfone, parou a música, disse: senhoras e senhores, a partir de hoje o programa terá um advogado gratuito e vamos fazer justiça nessa laguna. E ali eu passei a ser radialista com ele. Fazia o programa, debatia, falava. Esse programa era muito divertido, eu adorava aquilo, né? E todo dia. Aí comecei a ser praticamente radialista e atendia de graça mesmo todas aquelas pessoas. E comecei a minha vida, porque aí, claro, eu começava a atender a maioria de graça, mas aparecia um ou outro que podia pagar e tal, e eu comecei. Você ficou famoso. Eu fiquei conhecido, em uma semana eu era conhecidíssimo. O meu escritório fazia fila de virar a esquina, só que não entrava dinheiro. Os outros ganhavam dinheiro com 2, 3 clientes e eu com 50 lá, mas não entrava, e ganhavam uma galinha, ganhavam... E o senhor fazia isso com prazer? Ah, eu gostava muito, gostava muito. Eu era muito ingênuo também. Eu me lembro uma vez que eu cheguei no calor danado e eu não tinha carro, né? E chegou o meu cliente gratuito de carro, ele estacionou. Aí eu fiquei bravo, não, ou tu me paga, eu não entro aí e faço dinheiro. Foi quando eu comecei, mas eu não sabia cobrar. Isso tudo foi antes do senhor se candidatar a prefeito? Não, ou aí depois? junto. Quando eu era radialista, imediatamente eu comecei a fazer o partido e me candidatei a prefeito. Só que me deu uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Eu acho que eu estava cansado e já tinha uma namorada e queria ter uma vida mais estável, porque a minha vida sempre foi muito corrida de viagem, eu não parava em casa. Aí eu decidi na cabeça: vou fazer concurso para juiz. E fui fazer o concurso, passei no primeiro. E foi um concurso dificílimo, porque só passaram 4 pessoas, né? Eu, em primeiro lugar, passou o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi. Eu fiquei em segundo lugar. O Laerte Roque Silva, que é juiz em São Joaquim, em terceiro, e o Mário de Mello em quarto lugar. Só nós 4 passamos. E aí virei juiz de uma noite para outra. Aí tive que abandonar a minha candidatura a prefeito, tive que me desfiliar, porque juiz não pode ser filiado a partido, e fui fazer a minha carreira. Comecei em Araranguá. Muito cedo eu vi que o aparato de justiça não é um aparato feito para fazer justiça social. É um aparato feito para manter a estrutura de poder instituída. A nossa juventude era uma juventude idealista. A gente acreditava uma mais profunda honestidade que nós podíamos fazer um país melhor. A gente acreditava que nós íamos derrubar a ditadura e que o Brasil ia ser um país justo, solidário, igualitário, socialista. A gente acreditava nisso com muita certeza. E quando eu entrei na magistratura, eu achava, né, influenciado pela ideologia do direito, que o juiz fazia justiça. Eu achava isso. E entrei com essa vontade, digo, agora, como juiz, eu vou seguir aquela luta política, né? A ditadura já estava caindo, mas ainda estava atuando. E muito cedo eu vi que o aparato de justiça não é um aparato feito para fazer justiça social. É um aparato feito para manter a estrutura de poder instituída. E isso foi uma decepção terrível. Eu entrei numa época de muita tristeza, pensei em abandonar a magistratura, porque eu digo, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui está mais a favor da ditadura do que da sociedade. Assim, foi um choque, né? Aquela ideia de fazer justiça caiu nos primeiros meses de magistratura. E então eu tive a primeira decisão, que foi me dedicar à vida acadêmica. Aí eu comecei, paralelo à magistratura, a estudar. Eu fiz especialização, né, num convênio da Unisul com a UFSC, depois eu fiz mestrado na UFSC, né, e aí comecei a estudar a fundo o direito e ver todas as questões ideológicas, de poder, tudo que está por trás de direito, e encontrei algo que deu sentido para mim continuar na magistratura, que foi a origem do movimento de direito alternativo.
Então, um grupo de magistrados do Rio Grande do Sul começou um movimento exatamente como eu pensava, que o direito não pode ser um aparato para defender as elites econômicas, não pode ser algo que favoreça quem não precisa, que são as pessoas que têm dinheiro, e tem que ser algo que venha em benefício do cidadão, da comunidade, principalmente das pessoas mais excluídas de todos os níveis de exclusão, racial, sexual, econômica, fundamentalmente. E nós criamos um grupo de movimento de direito alternativo que se estendeu para além da magistratura. Eu fui um dos fundadores desse grupo e estou até hoje, dentro da luta política e ideológica que existe na magistratura, como existe na Assembleia Legislativa, como existe no Executivo, procurando, né, fazer que essa estrutura seja realmente uma estrutura de transformação social. Uma luta difícil, não digo que nós estejamos ganhando, mas nós conseguimos muita coisa mudou no direito brasileiro, para melhor, segundo a nossa visão, e a partir do direito alternativo. E quando o senhor encontrou brechas para colocar o direito alternativo na prática? Quais os exemplos assim que o senhor tem ao longo dessa sua carreira? Olha, nós temos vários exemplos. Vou te dar um emblemático. No tempo que eu falo, que é o início da década de 90, quem devia para banco, por exemplo, ia para a cadeia, se não pagasse. Para banco. Tu devia para um particular, tu não ia para a cadeia, mas tu devia para banco. No contrato da alienação fiduciária, que foi algo feito pela ditadura, tu ia para a cadeia. E quantos cidadãos de bem, agricultores honestos, que não conseguiu pagar suas dívidas por juros ilegais, abusivos que os bancos cobravam, e iam parar na cadeia, destruindo a família, destruindo a estrutura dessas pessoas, né? E, obviamente, quem ia para a cadeia eram os pobres, ricos não ia para a cadeia. E nós começamos a dizer que isso era inconstitucional, e hoje não se fala mais, hoje não se prende mais ninguém por dívida. Então, isso foi uma transformação violenta. No direito penal, por exemplo, os réus só iam ter contato com o advogado depois de interrogado, já estava condenado, não tinha mais o que o advogado ia fazer, o cara já tinha sido denunciado, interrogado, né, praticamente condenado. E nós começamos a anular os processos, dizendo que também era inconstitucional, a Constituição foi a nossa grande arma, né? E isso foi tão forte que o legislador mudou. O próprio Código de Processo Penal hoje mudou. Hoje o interrogatório do réu é o último a ser ouvido e ele tem advogado desde o início a pena de nulidade do processo. Nós começamos, por exemplo, a não dar reintegração de posse em caso de latifúndio improdutivo e pessoas que tinham direito à terra, que é um direito constitucional. Né? Dignidade de vida, trabalho, são direitos constitucionais, mas que não vale nada na prática no Brasil. E nós começamos a fazer valer na prática. Então, nossa, eu posso passar aqui o dia inteiro falando de tantas coisas que nós fizemos, coisas que hoje os alunos veem como normal, mas não sabem que foi nós que fizemos. Foi uma luta. E correndo risco, porque eu fui espionado pela ditadura, hoje eu tenho os documentos, até eu ser juiz de final de carreira em Criciúma. Toda a minha vida, como juiz, foi seguida pela ditadura através da polícia secreta, e hoje eu tenho os arquivos todos. Eles me monitoraram, a polícia, até o governo de Itamar Franco. Depois da ditadura, eles ainda continuaram me informando. O senhor sempre foi considerado, então, um juiz subversivo? Sim, tem na ficha do DOPS, juiz subversivo na magistratura catarinense. Aí vem colado na ficha o meu artigo que eu escrevi sobre direito alternativo. Então, ele chama a esquerdista subversivo. Está lá na ficha do DOPS, que eu, quando houve a redemocratização, eles abriram os arquivos secretos e eu requeri e está lá. E nessa sua carreira de juiz, o senhor passou por quantas comarcas? Olha, eu comecei como juiz substituto em Araranguá. Depois de Araranguá, eu fui para Chapecó, e de Chapecó eu fui para Itajaí. De Itajaí, eu passei a juiz titular de Tangará. Fiquei em Tangará, Tangará fui a Ibirama, Ibirama fui a Campos Novos. De Campos Novos, eu pedi uma transferência para Tijucas, mas não cheguei a assumir Tijucas, porque imediatamente eu fui promovido para Criciúma. Aí trabalhei em Criciúma um tempo, de Criciúma fui para Tubarão, fiquei 18 anos em Tubarão e depois vim para Florianópolis. E nesses 18 anos que eu fiquei em Tubarão e depois aqui em Florianópolis, aí eu estudei no exterior 5 anos já.
Eu fiz no exterior doutorado em Direito, em Barcelona, sempre em Barcelona, é a minha cidade, segunda cidade que eu digo. Doutorado em quê? Em Direito, Filosofia Jurídica, Moral e Política. Depois eu fiz pós-doutorado em Direito, também em Barcelona, e fiz, nessa época que eu fiz pós-doutorado, um doutorado em Psicanálise. Porque quando eu era juiz de Tubarão, eu fiz a graduação em Psicologia. Então, né, eu também sou psicólogo. E aproveitei que eu estava fazendo pós-doutorado, só estudava, né, tinha um pouco de tempo livre, aí fiz doutorado. Sobre a saúde dos funcionários do Poder Judiciário de Santa Catarina, que é uma coisa terrível que a comunidade não sabe. O Poder Judiciário tem uma coisa muito cruel, que as pessoas vão trabalhar na Casa da Justiça e só se confrontam com a injustiça. E isso, no dia a dia das pessoas, é um produtor de doença, de enfermidade. Levam para casa, levam para dentro de si. E os funcionários de Santa Catarina são muito bons, eles lutam para o bom nome da justiça. Mas eles é que tratam, o juiz está distante do povo. O juiz dá as sentenças, os desembargadores fazem as suas decisões, mas não estão lá olhando cara a cara, não estão lá vendo as pessoas. Quem faz isso são os funcionários. Quando prende alguém, quem vai prender é um funcionário. Quando você despeja alguém, quem vai botar a pessoa na rua é o funcionário. Quem fica lá no balcão atendendo as pessoas com pressa, com necessidade, vendo aqueles processos que não andam, são os funcionários. E isso são fatores que adoecem. Para você ter uma ideia, o índice de licença de saúde na iniciativa privada não chega a 5%. No Poder Judiciário chega a quase a 25%. O senhor passou por tantas comarcas. Tem alguma coisa que o senhor lembra dessa fase? Eu tive uma prática de muita procura da população. A população ia no meu gabinete como se eu fosse um salvador, assim. Eles iam lá pedir coisas, inclusive de outros juízes que eu não podia me meter, e de outras varas. Então eu tive esse contato muito direto com a população, que isso foi uma coisa que foi bom. Por outro lado, por exemplo, eu tive casos de ameaça de morte em Campos Novos, por exemplo, que teve lá alguns processos grandes envolvendo pessoas com um determinado poder, e eu nunca, de nenhuma forma, protegi pessoas por serem poderosas. E isso me custou ameaça de morte num momento que não havia nenhum tipo de segurança. A segurança era botar um 38 na cintura e trabalhar. E foi assim que eu fiz, né? E eu nunca tive propensão a ser machão, não, eu prefiro o sossego, não gosto disso. Mas ali era ou faz isso ou morre. Então, eu me lembro que eu falei com o presidente do tribunal e a resposta dele foi: senhor Led, se eu te tirar de lá, vou botar outro, eles vão ameaçar o outro. Não posso fazer nada. E o senhor era casado, tinha filhos? Era casado, tinha crianças. Tinha uma preocupação maior? Sim, isso é a preocupação talvez até a primeira, porque as minhas filhas na época tinham 3 anos e 4 anos e meio, né? E eram criancinhas que iam para jardim de infância. Então foi um momento dramático, né? Mas valeu a pena, porque afinal, né, não aconteceu nada grave. A magistratura para mim tem um lado bom, que é continuar essa luta por aquilo que eu acredito. Não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu acredito, que acho que o Brasil ainda não é uma democracia material, ela é uma democracia política. Nós temos que mudar esse Brasil ainda, mudar muito, né? Isso que está acontecendo agora, essa corrupção toda, não é coisa só desse governo, isso é histórico, sempre foi assim. Eu acho que o mais importante é quando nós possamos construir um país em que as pessoas tenham condições materiais de viver com dignidade, que tenham educação, que tenham saúde, que tenham casa para morar, e que tenha aquilo que a Constituição fala, que é dignidade de vida. Nós não temos isso ainda. E, lamentavelmente, o Poder Judiciário não trabalha em bloco para isso. A grande maioria dos magistrados, sob o meu ponto de vista, acabam agindo, beneficiando os grandes grupos econômicos. E o Superior Tribunal de Justiça, para mim, é um exemplo maior. Cada semana vem uma surpresa nova, decisões sempre a favor dos bancos, contra o consumidor, contra a população. Isso, para mim, é muito triste. Mas é o jogo da vida, não adianta se deprimir. Tem que ir para frente, tem que trabalhar e tem que continuar a abrir. Eu nunca, digamos assim, recebi promoções por merecimento. Mas isso foi um preço muito pequeno, que eu jamais deixaria de fazer o que eu fiz para poder ter uma carreira mais rápida.
E de que área o senhor foi juiz sempre? Olha, no começo foi tudo. Fui juiz penal, civil, menor, que se chamava, hoje é infância e juventude, tudo. Hoje eu restringi ao direito comercial e no Tribunal Pleno órgão especial, principalmente o órgão especial, eu trato com direito constitucional, direito público, né? Isso são as coisas que eu faço como juiz, né, judicando. Mas tem um outro projeto que eu coordeno no Estado, que eu gosto muito, que é o projeto Lar Legal, e eu corro o Estado todo, parece que eu estou em campanha para senador. E é um projeto que nós estamos, isso é uma iniciativa do Poder Judiciário, coisa nossa, e nós estamos otorgando título de propriedade a todas as pessoas que sejam pobres e não têm condições de regularizar a sua casa. E o número é absurdo. Florianópolis, por exemplo, 70% da população não tem título de propriedade. Está sujeito à especulação financeira, está sujeito a ser expulso, não consegue ir numa Caixa Econômica Federal pegar um dinheiro para melhorar a sua casa, porque não tem um título de propriedade. E esse projeto é um projeto que eu estou indo, mas vou com muito gosto, e eu tenho o sonho de chegar a 300 mil famílias. Até agora chegamos a uns 5, 6 mil só. Mas a coisa está começando a andar e eu espero que isso deslanche, como se diz na gíria, né? E que toda essa população tenha o seu título de propriedade e vai ter melhoria de saúde, porque vão poder construir um banheiro, vão poder construir uma calçada, vai ter problema de melhoria de segurança, que pode construir um muro, com reflexos sociais incríveis, né? Um simples papel, num país capitalista como o nosso, é fundamental. E essas pessoas estão excluídas. E se não for com esse projeto, eles nunca vão ter o título da sua propriedade. Isso chama-se Lar Legal, quer dizer, dá o título para que as pessoas vivam bem. Não estamos revolucionando nada, mas estamos mais um passinho em direção à justiça social. E quando começou o projeto Lar Legal? O projeto, na verdade, foi ideia do desembargador Francisco de Oliveira Filho, quando ele era corregedor, isso em 1999. Só que quando ele fez o projeto, só eu e 2 juízes fizemos no Estado. E depois engavetaram, e o projeto parou. Quando eu vim para cá, e virei desembargador, por coincidência o desembargador Francisco era o presidente do tribunal. E eu falei com ele, ele me nomeou coordenador, e a partir dali ficou comigo. Então, no Tribunal de Justiça, o senhor encontrou uma forma de desenvolver a justiça social. O que eu acredito, né? Eu sempre digo, eu não acho que todo mundo tenha que pensar como eu penso, mas eu penso assim e é o que me faz estar ali. E como, com aquele seu currículo de subversivo, o senhor conseguiu chegar a desembargador? Isso é uma prova. Isso é uma prova de que, pelo menos, há um nível de honestidade na magistratura. Eles não... Por exemplo, quando eu passei no concurso, teve um juiz que veio da Polícia Federal, que mandou uma carta ao então presidente do tribunal, o desembargador Francisco Maia Filho, para não deixar eu assumir que eu era comunista. Então, vê como é que era. Mas o desembargador Maia não deu a mínima bola para ele e eu assumi normalmente. Depois, como eu disse, fui monitorado. Eu não posso negar que, por ser do direito alternativo, eu poderia ter vindo para o tribunal mais cedo. Então, eu nunca, digamos assim, recebi promoções por merecimento. Eu fui, muitas vezes, preterido, apesar de que, em alguns casos, eu tinha mais produção, tinha, digamos assim, argumentos para dizer que eu merecia ser promovido. Mas sempre perdi. Mas isso foi um preço muito pequeno, que eu jamais deixaria de fazer o que eu fiz para poder ter uma carreira mais rápida. Se o preço foi esse, foi de graça. Porque eu não troco todas as lutas que eu fiz, todos os livros que eu escrevi, inclusive criticando o Poder Judiciário, em alguns casos, né, dizendo o que eu achava que estava errado, por ter tido uma carreira mais rápida. Eu acho que todo mundo que quer mexer com a sociedade, quer mexer com o poder instituído, vai encontrar opositores ferrenhos. Então, eu acho que eu paguei pouco. Nunca me arrependi e acho que cheguei aqui em bom tempo, mais maduro e estou fazendo o meu trabalho. Quantos livros o senhor já escreveu? Olha, sabe que eu nunca contei assim, mas o devo já está com uns 15 livros publicados já. Temas variados? Eu comecei escrevendo muito sobre direito alternativo, né? Foi os meus trabalhos de mestrado e doutorado que eu fiz explicando o que era o direito alternativo e tal. E depois escrevi outros livros sobre direito penal e sempre no viés crítico. Depois disso, quando me formei em psicologia,
e me interessei por psicanálise, eu comecei a fazer uma interligação interdisciplinar entre direito e psicanálise, e aí escrevi um livro sobre violência, direito, psicanálise e cultura, é o título do livro, né? E mais recentemente eu me encantei, porque eu sou um leitor muito voraz de literatura, né? E eu me encantei com a ficção. Então eu escrevi um livro de contos, escrevi um romance erótico. Tenho também um livro que eu gosto muito, que foi um livro sobre a história do movimento estudantil de Santa Catarina, que eu conto todas essas coisas que eu falei aqui, né, sobre o que foi esse momento da história do movimento estudantil de Santa Catarina. Tem pretensão de ir para a Academia Catarinense de Eu Letras? tentei uma vez, né, já concorri, mas eu estou numa fase da minha vida que eu não perco mais tempo com coisas que eu não acho estritamente importantes. Eu acho importantíssimo a Academia Catarinense de Letras e teria um orgulho muito grande de pertencer a ela. Mas a forma como você tem que disputar é uma disputa de poder, né? E esse tipo de forma de disputa eu não me interesso mais. Se eu tiver que passar por aquilo, eu prefiro não concorrer. Se alguém perguntar quem é Lédio Rosa de Andrade, o senhor diria o quê? Olha, eu sou um animal como qualquer outro ser humano. Eu sou darwinista. Sou uma pessoa que tem uma visão ontológica do ser humano a partir da psicanálise. Sei do que o ser humano é capaz de fazer. E que nesse tempo de vida que nós temos, eu criei os meus ideais. Não acho que eles sejam os melhores, nem que sejam os únicos, mas são os ideais que movem a minha vida e busco lutar por eles, né? Cometo erros constantemente, busco acertar sempre, mas eu tenho uma coisa que é o que eu mais gosto em mim. Eu nunca na minha vida negociei um princípio. Nunca. Princípio é princípio, eu sigo eles.